Você vai entender de forma clara e direta quem são os principais partidos do Brasil, de onde vieram, como mudaram com o tempo e por que isso importa nas urnas e no dia a dia do Congresso. Se você já se pegou vendo siglas no noticiário e pensou, mas quem é esse partido afinal? Fica comigo. A ideia aqui é tirar a névoa das siglas e transformar nomes que parecem abstratos em atores com história, estratégia e interesses palpáveis. Antes de mergulhar, um aviso rápido. Se esse tipo de explicação é útil para você, inscreva-se no canal. O link do nosso programa está na descrição. Agora vamos ao essencial. Primeiro, alguns conceitos que facilitam toda a conversa sobre partidos. O Centrão não é um partido. É uma combinação de partidos e deputados que, historicamente, negocia apoio ao governo em troca de cargos, emendas e influência. É uma força pragmática, mais interessada em poder e em ponto de apoio parlamentar do que em ideologia pura. Micropartidos são legendas pequenas que, apesar do tamanho reduzido, às vezes têm papel decisivo em coligações e, em certos momentos, conseguem espaço no horário eleitoral ou nas negociações com grandes legendas. Fusão e mudança de nome são processos comuns. Partidos se juntam, rebatizam-se ou reorganizam-se para ampliar alcance eleitoral ou fugir de impasses legais. Coligação, por sua vez, é a aliança formal em uma eleição. Bancada é o conjunto de parlamentares de um partido no legislativo. Esses termos viram comportamento prático. Alianças para ganhar eleições, bancadas que decidem rumos de votações e partidos que se reposicionam conforme o vento político. E agora, partido por partido, tentando responder à pergunta do título: quem são, de onde vieram, como mudaram e por que importam. Vamos começar pela esquerda, que no Brasil tem raízes e trajetórias distintas. O Partido dos Trabalhadores, o PT, nasceu de movimentos sindicais e da articulação de trabalhadores, intelectuais e religiosos em oposição às estruturas tradicionais. Foi a legenda que conseguiu levar um líder sindical à presidência e se consolidou como referência da esquerda institucional. Ao longo do tempo, passou por momentos de grande popularidade e por crises que o forçaram a se reinventar, ajustando retórica e alianças. Hoje, a imagem pública do PT combina legado social com pragmatismo nas negociações para a governabilidade. Suas alianças têm influenciado composições ministeriais e votações importantes no Congresso. Lula é o nome que personifica grande parte da trajetória do partido, mas a sigla também abriga movimentos internos, debates sobre direção e estratégias eleitorais. Ao lado do PT, existem legendas como o PCB e o PCdoB, com origens históricas mais antigas e matrizes ideológicas marxistas ou socialistas. Essas siglas representam tradições de esquerda que, em certos períodos, dialogaram com o PT e, em outros, mantiveram independência ou críticas. O PSOL nasce como dissidência de outras correntes de esquerda, trazendo um discurso mais crítico em relação a acordos tidos como pragmáticos demais. Já o PSB, embora tradicionalmente identificado à centro-esquerda e com histórico de atuação em governos estaduais, também passou por transformações. Nomes como Eduardo Campos aparecem na memória política como exemplos de lideranças que tentaram reformular a agenda do partido em épocas específicas. Em resumo, a esquerda brasileira é plural, com partidos que vão do reformismo ao radicalismo e com trajetórias que se entrelaçam em coligações e rupturas. Mini ganchos. E o que acontece quando um partido da esquerda decide fazer aliança com legendas históricas do centro? Vamos olhar o centro e o famoso centrão. No centro e no chamado centrão estão alguns dos mecanismos mais operantes da política prática brasileira. O MDB, por exemplo, é uma legenda com história longa e capacidade de articulação local e nacional. Nasceu em contexto diferente, sobreviveu a mudanças e costuma ter ampla presença em câmaras municipais, assembleias estaduais e no Congresso. Partidos como o PP e o PSD também ocupam espaços de articulação política relevantíssimos. Suas bancadas frequentemente negociam cargos e apoio parlamentar, e podem ser determinantes para aprovar ou barrar projetos. União de siglas, nomes que mudam, migrações de políticos entre legendas, tudo isso é rotina no Centrão. O PDT merece atenção. Nascido com a tradição trabalhista e com figuras míticas no cenário nacional, o partido vive fases de reaproximação com diferentes campos políticos, dependendo do momento e da liderança em evidência. O ponto-chave aqui é que o Centrão, mais do que uma família ideológica, opera como um bloco pragmático.
Ele avalia custo-benefício de apoiar governos e tende a preferir influência concreta, ministérios, emendas, cargos, a fidelidade ideológica rígida. Para o eleitor, isso significa: quando um candidato anuncia alianças amplas, é preciso olhar para além do discurso e ver o que essas alianças vão representar em termos de política pública e governança. Mini ganchos. E a direita? Como ela se reorganizou nos últimos anos? No espectro da direita e dos liberais, há partidos que flertam com o conservadorismo, outros que advogam liberalismo econômico, e alguns que surgiram por demandas específicas. O PL, por exemplo, tornou-se bastante conhecido no ambiente de direita mais bolsonarista, em uma das eleições recentes. O PSL, por sua vez, teve um ciclo de emergência rápida e, depois de mudanças, acabou integrado a arranjos maiores, como a formação de União Brasil em processos de fusão e rearranjos partidários, nomes e siglas que se misturam dependendo do momento. O Partido Novo surgiu com discurso de liberalismo econômico e independência programática, defendendo menor intervenção estatal e modelos de gestão próximos ao mercado. Figuras como Romeu Zema, associadas a práticas de gestão, ajudam a ilustrar esse perfil, apesar de cada estado e contexto exibirem variações. Existem ainda partidos que se posicionam em áreas específicas do campo conservador, propondo agendas de direita mais tradicionais, ou mesmo misturas de conservadorismo moral com liberalismo econômico. É sempre útil lembrar que rótulos como direita e esquerda são mapas gerais. No Brasil, muitos partidos transitam entre posicionamentos em função de conjuntura, estratégia eleitoral e acordos locais. Mini ganchos. Tem partido que se define por causas, e não só por esquerda ou direita. Partidos com identidade específica oferecem um outro tipo de leitura. O PV, Partido Verde, tem origem em pauta ambiental, buscando traduzir preocupações ecológicas em política institucional. Ao mesmo tempo, sua trajetória inclui coligações amplas e debates sobre como conciliar agenda ambiental com pragmatismo eleitoral. A Rede, associada a Marina Silva, é um exemplo de legenda nascida em torno de uma liderança e de uma agenda ambiental e democrática que busca uma política baseada em sustentabilidade. Partidos como o PRTB, em momentos lembrado por figuras que marcaram campanhas, e o Republicanos, com base em associações religiosas e eleitorado conservador, mostram que identidade religiosa ou causas morais também podem se traduzir em força política organizada. Avante e outras legendas de perfil regional ou temático aparecem como alternativas ou como peças de barganha em coligações. Micropartidos e movimentos novos merecem atenção por um motivo prático. Mesmo sem grande bancada, eles conseguem às vezes tempo de TV, acesso a recursos e espaço em negociações. UP, PCO e outras siglas pequenas podem articular pautas radicais ou nichos eleitorais, influenciando debates e, em cenários apertados, decidindo rumos de coligações. Uma curiosidade: vários micropartidos sobrevivem a custos menores e às vezes servem de abrigo temporário para políticos que precisam manter janela legal de filiação antes de compor listas ou migrar para legendas maiores. Mini ganchos. E as fusões, porque tantos partidos mudam de nome ou somam forças. Fusão é estratégia, rebatizar-se pode ser tática para ampliar base, se reinventar ou escapar de bloqueios legais. Às vezes, é também sinal de que a marca partidária perdeu força e precisa de novo apelo. De modo geral, mudanças de nome e arranjos institucionais refletem a fluidez do sistema de partidos brasileiro. Não é raro encontrar legendas que, ao longo de poucas eleições, mudaram de bandeira, adotaram outras lideranças e recalibraram a mensagem. Agora, vamos a pequenos retratos, cada um com origem, transformação, nomes vinculados e papel atual, procurando não simplificar demais, nem transformar análise em opinião. PT, Partido dos Trabalhadores, origem em movimentos sociais e sindicais, trajetória marcada por ascensão ao Planalto, implementação de políticas sociais e, depois, por períodos de crise e disputas internas. Figura-chave, Lula, cuja liderança moldou imagem e estratégia do partido. Papel atual, principal polo da esquerda institucional, com capacidade de articular alianças amplas na tentativa de governabilidade. PSB, Partido Socialista Brasileiro, tradição em pautas sociais e atuação forte em governos estaduais. Figuras como Eduardo Campos são parte da memória política do partido.
Ao longo do tempo, o PSB alternou entre alinhamentos mais progressistas e posições de maior pragmatismo, dependendo da liderança e do contexto eleitoral. PCdoB e PCB, partituras históricas da esquerda, ambos com raízes comunistas, têm trajetórias que variam entre participação em coalizões e atuação na oposição. Costumam dialogar com outras forças de esquerda, mas também mantêm identidade própria em termos programáticos. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, nasceu como dissidência e frequentemente assume postura crítica em relação a acordos considerados pragmáticos demais. Aparece como polo de esquerda mais radical e de resistência interna aos compromissos típicos das grandes coalizões. MDB, Movimento Democrático Brasileiro, legenda com história longa e grande capilaridade local. Conhecido por sua capacidade de articulação entre executivo e legislativo, o MDB costuma ser peça-chave no Centrão, com presença em governos de diferentes cores políticas. A marca do MDB é a adaptabilidade e o peso em cargos públicos e nas assembleias. PP, Progressistas, ou Partido Progressista. Seu papel costuma estar ligado à negociação para governabilidade e ocupação de espaços executivos, sobretudo via acordos com governos de variados espectros. Como parte do Centrão, o PP é relevante para entender como se costuram coligações pragmáticas. PSD, Partido Social Democrático, nome que remete à social-democracia. Com forte presença em instâncias locais e estaduais, o PSD também participa do jogo de coalizões, variando entre apoio e oposição, conforme interesses regionais e oportunidades de poder. União Brasil e PSL, rótulos que ilustram o fenômeno de fusões. O PSL teve crescimento rápido em um ciclo eleitoral e depois sofreu reconfigurações, culminando em arranjos com outras siglas que deram origem a novas formações. A União Brasil é um exemplo de rearranjo partidário que busca consolidar espaço em setores da direita e do centro-direita. PL, Partido Liberal na prática eleitoral recente, chamou atenção por abrigar candidaturas e atores do campo conservador. A legenda mostra como partidos tradicionais podem ser reinterpretados segundo conjunturas específicas. Novo, Partido Novo, defensor de liberalismo econômico e de gestão pública eficiente, tem narrativa de renovação e desprezo por práticas de fisiologismo partidário, e atraiu candidaturas que defendem mercado e reformas. Republicanos, partido ligado a setores evangélicos, tem força em mobilizar redes religiosas e disputar espaço no Congresso e em administrações locais. Sua presença ilustra a influência do voto religioso organizado na política contemporânea. PV e Rede, partidos com identidade ambiental. O PV, tradicional, e a Rede, associada a Marina Silva, concentram pautas de sustentabilidade e democracia ambiental. Ambos lidam com o desafio de ampliar base sem perder sua marca programática. PRTB, Avante e outras legendas de perfil específico, alternam entre tentar consolidar eleitoralmente uma base temática e servir de peça em negociações locais. O PRTB, em momentos, se destacou por nomes e campanhas chamativas. Micropartidos como UP, PCO e afins ocupam nichos ideológicos e provocam debates mais radicais ou especializados. Apesar do tamanho, o protagonismo deles pode aparecer em episódios pontuais, sobretudo em coligações ou campanhas regionais. Mini ganchos, e como isso se reflete no Congresso e na governabilidade. Partidos grandes e os arranjos do Centrão são determinantes para a aprovação de projetos. Um governo que não constrói uma base parlamentar está sujeito a bloqueios, ou precisa negociar cada votação com muito custo. A distribuição de ministérios e cargos é a moeda dessa negociação. Por isso, quando vemos um governo anunciar grande aliança, vale olhar quais partidos estão dentro dela. São aliados ideológicos ou parceiros pragmáticos à procura de espaço administrativo. Isso muda muito o que se pode esperar em termos de políticas públicas. Uma observação prática para o eleitor. Acompanhe não só o programa eleitoral, mas o histórico de alianças e as votações no Congresso. Saber com quem o partido costuma se aliar em votações decisivas, reformas, orçamentos, pautas sensíveis, ajuda-o a entender o quanto o discurso e a prática convergem. Clímax. O ponto que liga tudo isso é simples, ainda que incômodo. O sistema partidário brasileiro privilegia coalizões e pragmatismo. Ideologia é importante, mas na prática, governar exige costurar apoio, muitas vezes com partidos que não compartilham o mesmo projeto de sociedade.
Isso não é necessariamente sinônimo de deformação da democracia. É, antes, a expressão de um arranjo que exige negociação constante. Para o eleitor, o desafio é distinguir promessa retórica de compromisso concreto. Uma aliança ampla pode garantir governabilidade, mas também diluir programas. Por outro lado, uma postura rígida pode significar incapacidade de aprovar reformas. Aplicações práticas. O que fazer com essa informação? Primeiro, verifique histórico de alianças do partido que te interessa. Segundo, acompanhe como deputados e senadores do partido votam quando o tema é relevante para você. Educação, saúde, meio ambiente, economia. Terceiro, observe se o partido tem presença e articulação local. A política brasileira é fortemente marcada por trabalho territorial. Prefeitos e governadores moldam muito da agenda. Quarto, desconfie de simplificações. Um partido é sempre isso, raramente se sustenta por muito tempo na política brasileira. Para finalizar, algumas dicas concretas de checagem. Procure o programa do partido, acompanhe votações no site do Congresso Nacional, verifique notícias sobre eventuais fusões ou mudanças de nome. Quando houver incerteza, o termo indefinido pode aparecer em alguns documentos. E preste atenção a quem o partido escolhe como candidato em eleições locais. Muitas vezes, a face que você conhece no município é que realmente decide políticas do dia a dia. Se você quer se aprofundar, temos uma playlist com conteúdos sobre eleições, como funcionam votações e como interpretar campanhas. Dá uma olhada depois, o link está na descrição. E se esse vídeo ajudou a clarear as siglas que aparecem na TV e nas redes, inscreva-se, compartilhe com alguém que ainda confunde siglas e acompanhe nossa série sobre partidos e eleições. Para encerrar com uma boa conclusão, conhecer os partidos é aprender a decodificar a política. Não se trata apenas de escolher um rótulo, mas de entender quem negocia com quem, quais acordos moldam as prioridades do país e como essa dinâmica afeta serviços públicos e suas expectativas cotidianas. No final das contas, quando você entende melhor os atores e as regras do jogo, fica mais difícil ser surpreendido por promessas vazias e mais fácil cobrar resultados reais. Obrigado por ficar até aqui. Se quiser mais conteúdo parecido, inscreva-se no canal e confira a playlist sobre eleições e partidos. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.